Conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde nesse clima que a gente começa aí mais uma edição do seu Rede Verdade. Chegamos à sexta-feira, graças a Deus, hoje 13 de agosto de 2021 e você fica ligado aí com a gente. Você vai trazer aqui no Rede Verdade, você vai ficar sabendo dos detalhes da visita, da presença, da agenda da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, aqui em João Pessoa. Ela que esteve ali cumprindo uma agenda do governo federal junto e ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E também tem informações sobre um presidenciável do PSDB que vai estar aqui em João Pessoa, em Campina Grande, vai estar na Paraíba neste final de semana. Estou falando do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que cumpre uma agenda aqui na Paraíba. Mas no programa de hoje eu converso com ele, que esteve aqui conosco no Frente a Frente na segunda-feira, no início da semana, e ele volta aqui nessa sexta-feira no Rede Verdade para poder debater essas alterações todas na legislação eleitoral que essa semana acabou produzindo. Estou falando do advogado, do professor, do membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, doutor Marcelo Vaik, que está aqui conosco. Aqui um cumprimento, doutor Vaik. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. A pedidos do público, você retorna aí. Muita gente parabenizou sua entrevista no Frente a Frente, segunda-feira. Muito boa tarde. Luiz, eu queria agradecer demais, mais uma vez estar com vocês aqui da TV Arapuã. Para mim é uma grande alegria e estou à disposição aqui para a gente esclarecer o que às vezes está difícil de entender, né? Bom demais. Na segunda-feira, quando a gente conversou, tudo era projeção. A gente falou sobre questão do voto impresso, falou sobre o Distritão e tudo isso essa semana foi, enfim, decidido lá pela Câmara. Qual é a sua leitura? Que balanço você faz da semana? Vamos começar do início. Voto impresso, a votação da Câmara e para o Brasil, o que é que acontece? Quais são os reflexos jurídicos daquilo? Morreu o assunto ou não? Bom, com relação ao voto impresso, a coisa está sepultada agora. Como não houve aprovação em primeiro turno da PEC do voto impresso, essa matéria não pode voltar mais para a Câmara dos Deputados. Ou seja, essa era uma dúvida. Porque regimentalmente, uma matéria, quando é não aprovada pelo Congresso Nacional, ela só pode voltar na próxima legislatura. Então, só no próximo ano isso aconteceria. Como o ano que vem já é ano de eleição... Mesmo que fosse aprovada, ela só valeria... Ela só valeria para 2023, no caso, né? Ou seja, será para a eleição de 2024. Tá. Então, para as eleições de 22, segue a mesma lógica, urnas eletrônicas, sem qualquer questionamento. E nem o Senado pode debater esse tema mais. Também não, porque não vai poder analisar pela Câmara, porque já foi analisado dessa maneira. Tá. Né? E a apresentação de alguma outra proposta semelhante ainda esse ano? Olha, é possível... se fosse um assunto que mudasse, vamos dizer assim, a temática. Embora, Luiz, o que eu entendo hoje é que não há mais ambiente, deixou muito claro ali que não há ambiente para esse assunto voltar no âmbito do Congresso Nacional. É óbvio que a Presidência da República ainda questiona essa questão, mas tanto o Judiciário como também o Poder Legislativo mais ou menos sepultou. O placar foi muito grande, né? Faltaram muitos votos. Muitos votos, né? Ou seja, você teria que ter 308 votos. Eu acho que tiveram 230, 200, não chegou a 220 votos, ou seja, é muito voto para se alcançar, quase 88 votos a mais, é muita coisa dentro do Congresso, né? Mas é interessante o seguinte, tem muita coisa ainda para analisar até semana que vem, porque tem a segunda votação dessas PECs que foram analisadas e ainda tem o Código Eleitoral. Tá, quero falar sobre elas. Primeiro, a história do voto impresso. Independentemente da questão legal, você acha que isso é um debate que continua sendo travado no público e ainda pode gerar por parte da Justiça Eleitoral uma suspeição das eleições de 2022, mesmo que não tenha alteração no modelo? Luiz, eu acho que ontem o TSE deu uma resposta muito inteligente. Eles criaram uma comissão, uma auditoria externa, com membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da Transparência Eleitoral, ou seja, que são instituições muito sérias. E, além disso, foram convidados também pesquisadores, ou seja, engenheiros da computação, técnicos especializados na área de informática, para fazer esse trabalho também de acompanhamento das urnas. Então, e aí é um dado que eu acho interessante também. É fundamental que o TSE comece a obrigar que os partidos políticos participem da fase de auditoria das urnas, porque existem várias etapas prévias ao processo eleitoral
em que você faz testes de segurança, você simula tentativas de fraude para mostrar a integridade e a credibilidade do sistema. Pela sua experiência, qual é a adesão dos partidos nesse acompanhamento? Eles reclamam, né, mas não participam. É baixíssima a participação. Então, é importante, portanto, que haja, e é interessante, o partido não tem que contratar advogado, não tem que contratar contador, né, com dinheiro público, com fundo partidário, com fundo especial, contratemos também engenheiros da computação, né, técnicos na área de informática para fazer a análise e auditoria dessas urnas nas etapas apropriadas. Tem etapa agora nesse semestre, o ano que vem também terá uma série de outras etapas de preparação para o processo eleitoral. Você acha que a Justiça Eleitoral, independentemente disso, precisa, para frente, trabalhar do ponto de vista de avançar e evoluir ainda mais nessa segurança? E até por causa desse debate, ela vai se esforçar ainda mais para isso? Luiz, esse é um ponto que eu acho que todo mundo tem um consenso. Tecnologia sempre exige aprimoramento. Então, é um trabalho de gato e rato, né? Você tem tentativas de adulteração. Porque o hacker também se aprimora. Exatamente, de novas camadas de segurança. Então é sempre um processo evolutivo. O que eu acho que o TSE tem que fazer é mais comunicação. Explicar mais para a população brasileira quais são as etapas de segurança e de preparação. Se a gente conseguir esclarecer melhor, como, por exemplo, o setor bancário esclareceu para a população, né, quando automatizou, né, o Pix. Né, o WhatsApp, como você paga agora. Então, as pessoas se sentem seguras porque também são esclarecidas. Eu acho que a gente precisa ter uma política maior de comunicação do, uma boa fala, do uso apropriado. Transparência e conteúdo informacional. Quanto menos informação, mais especulativo o ambiente fica. O que é escondido gera dúvida, gera medo. Então, é, portanto, deixar as coisas claras, demonstrar a auditoria, como é que isso funciona, que existe, na verdade, eu já participei de várias etapas dessa situação, que aí a população vai entender e vai se sentir mais segura. Tá. Você falava no Frente a Frente que a academia, a maioria dos seus integrantes tem ali um voto de confiança muito seguro em relação à urna, não é isso? Isso. Integrantes, e quem trabalha com o direito eleitoral, com eleições, com justiça eleitoral, tem ali um voto de confiança. É preciso, naturalmente, pegar esse conteúdo informacional para que a população também consuma, né? Exatamente. Agora, doutor Vai, vamos tentar explicar. Não estava na pauta, a gente conversou sobre isso, estava numa previsão, mas não para essa semana. E aí veio a PEC que alterou ali um monte de itens para as eleições. Você podia destacar aí para a gente o que é que é significativo, o que é que continua do mesmo jeito e o que é que mudou? Tem 3 pontos que eu acho que são mais importantes aqui para a gente analisar. Primeiro, a derrota do Distritão, que foi uma coisa muito boa. Ou seja, todo mundo que trabalha com ciência política, com direito eleitoral, sempre foi muito contrário ao sistema do Distritão, que ele, na verdade, é um desserviço para a representação. A gente correria vários riscos, dentre os quais, por exemplo, ter regiões de determinado estado que não seriam bem representadas. Que não teriam nenhum representante. Que não teriam representado pelo modelo do Distritão, porque o Distritão é quem tem mais voto. E aí é uma corrida louca, aumentaria muito o abuso de poder econômico, o uso do dinheiro para convencimento dos eleitores. Isso é um primeiro ponto, nesse sentido, a grande vitória. Porém, muita gente disse, eu concordo, que o Distritão foi o bode da sala. Na verdade, se jogou o Distritão para voltar à coligação proporcional, que é um modelo que a gente viu que não é bom, porque você cria uma dificuldade complicada, porque se a ideia é você priorizar, Luiz, os partidos políticos, se a ideia é você fortalecer a ideologia, a ideia, as propostas, no momento que você cria a coligação proporcional... Só os mais fortes ficam na cabeça. Exatamente. Né? Você, na verdade, impede, na verdade, que as novas lideranças, a oxigenação de novos políticos e políticas no processo eleitoral tenham dificuldade de entrar. E aí você potencializa quem já tem mandato. Isso é muito ruim. A experiência que foi feita sem coligação foi nessa eleição agora. Isso. E aí essa alteração, porque eles perceberam que não... Porque na verdade o que aconteceu? Se a gente for olhar, houve uma mudança muito grande de representação. Houve quase 50% das câmaras de vereadores foram renovadas. Então, é óbvio, quem está no poder não quer sofrer esse risco. Então, o retorno da coligação proporcional, ela gera 2 coisas. Ela facilita quem está no poder ser reeleito e, mais ainda, evita que partidos pequenos, né, que teriam dificuldade de criar nominatas de candidatos próprios para conseguir o coeficiente eleitoral, eles vão poder se reunir com partidos maiores e aí colocar 1 ou 2 eleitos ali por esses partidos. Ele dá uma sobrevida aos partidos menores, aqueles partidos que não têm
bons candidatos no seu todo, né? Não individualmente. Essa talvez tenha sido a alteração, no caso, um retorno mais significativo. Esse talvez é o ponto que gera um retrocesso. Teve, em compensação também, se criou, aí aprovado ontem à noite, a Federação de Partidos, que é a tentativa, eu sempre gosto de falar, a Federação de Partidos Explica pra gente. A Federação de Partidos é como se fosse uma vacina para esse problema que é a coligação proporcional. Porque a coligação proporcional é uma união efêmera, ela nasce e morre na eleição. A Federação de Partidos é a possibilidade de você manter essa unidade durante todos os 4 anos de mandato. Então é como se você tivesse criado um grupo de partidos unindo, trabalhando juntos durante todo o exercício de mandato e aí defendendo, tendo o mesmo bloco partidário, mesma liderança, mesma distribuição de comissões. O mesmo tamanho que se tinha na eleição. Exatamente. E eles têm que ficar obrigatoriamente juntos durante todo o mandato, só podem desfazer depois de encerrado aqueles 4 anos. E aí um partido pequeno que não esteja com um mandato titular na Câmara, ou enfim, na Casa Legislativa, mesmo assim está participando ali daquele mandato, entre aspas. E um outro dado, com a Federação de Partidos, Luiz, aqueles partidos que não alcançariam a cláusula de desempenho e que perderiam, portanto, todas as prerrogativas parlamentares, dentre as quais o próprio acesso ao fundo partidário e também a questão do programa de rádio e TV, uma vez unidos na federação, eles passam a ter também o fundo partidário, o fundo especial de campanha eleitoral e também o programa de rádio e TV. Ou seja, é uma fórmula de você, pelo menos, minimizar esse efeito negativo da coligação proporcional, que é assim, coligação proporcional a gente se une só para ser eleito, depois cada um por si. A Federação de Partidos, ele tenta dar uma unidade programática. Então, por exemplo, se fala muito, vou dar um exemplo aqui, havia um risco muito grande, por exemplo, o PCdoB, né, que perdeu muita gente, e é um partido histórico, indiscutivelmente, ele praticamente morrer nas próximas eleições. No momento que se cria a Federação de Partidos, ele pode se reunir com outros partidos de esquerda e dar uma sobrevida aí de 4 anos. Do mesmo modo, alguns outros partidos que têm uma identidade ideológica, eles vão poder se juntar. Tá. Todos esses processos andando lá na Câmara e a reforma do Código Eleitoral. Né? Qual é a sua previsão aí de encaminhamento? Houve aceleração? Essas aprovações colocaram reforma na agulha agora para a votação? O que se verificou é o seguinte, você votou a PEC do Distritão, derrubou. Entrou a coligação proporcional, entrou a Federação de Partidos. Teve algumas outras alterações também interessantes, como é o caso de princípio da anualidade, ou seja, agora qualquer alteração da jurisprudência ou qualquer alteração de resolução do TSE vai ter que guardar 1 ano, ou seja, se for julgado... Mas já não era assim? Não tinha essa anterioridade? As resoluções do TSE, as decisões do TSE, Era elas tinham aplicação imediata. Né? Agora não. Mudança na Constituição só vai valer depois de 1 ano. Tá? Então vai ter Isso regula aquilo que você questionava, que era da flexibilidade exagerada das regras eleitorais a cada eleição. E isso foi uma mudança significativa porque você garante mais segurança jurídica, ou seja, todo mundo entra no processo eleitoral, no ano eleitoral, sabendo quais são as regras do jogo. Então qual é a expectativa? Semana que vem, vota o segundo turno das PECs que foram analisadas essa semana, coligação proporcional, anualidade, e a ideia na quarta ou na quinta-feira da próxima semana entra o novo Código Eleitoral. Tá, essa é a previsão. E você certamente volta aqui para a gente debater. Deixa eu lhe explorar aqui em outro tema, na verdade, dentro aí do cenário político brasileiro, do cenário jurídico brasileiro, do cenário constitucional brasileiro, que foi hoje a prisão do presidente do PTB no Brasil, Roberto Jefferson, ele que fez ataques ali muito graves e muito sérios aos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ao ministro Barroso, sobre esse tema do voto impresso, né, sobre esse tema das eleições, da urna, de fraude em eleições, e acabou sendo preso hoje, uma prisão preventiva. Você acha que foi exagerada a prisão de Roberto Jefferson? Está dentro do arcabouço jurídico do Brasil ou não, doutor Weik? Explica para a gente na sua aula aí, para que a gente possa entender. Deixa eu lhe dar 1 minutinho para a gente ir rápido para um intervalo comercial. Na volta, a gente volta conversando aqui com o doutor Marcelo Weik e traz também as notícias da manhã de hoje aqui em João Pessoa, com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, aqui na capital. E eu também digo para você qual vai ser a agenda do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSTB, que vem fazer pré-campanha aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente está de volta.